depois de ter visto o último jogo do Palmeiras, eu vejo o Palmeiras por acima do resto. E o Flamengo pela qualidade que ele tem. Mas eu vejo o Palmeiras com um poder de marcação, poder de indignação, poder de entrega, poder de pressão. Eu vejo uns pontos no Palmeiras, até falado por você muitas vezes, que no futebol muito vistoso, mas que existe uma entrega, uma competitividade enorme. Eu acho que o caminho é esse. O craque de bola, ex-craque de bola, Andrés D'Alessandro, falou isso antes do jogo dessa quarta na coletiva do próprio Internacional. Ele não tinha visto a partida, mas depois do jogo é muito difícil discordar dele. Mas o que ele quer dizer com esse poder de indignação? A gente vai tentar abordar nesse vídeo falando de tudo, inclusive de tática. Sem tatiquês! Quem puder, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal pra gente conseguir alcançando as nossas marcas aqui relevantes e quem sabe chegar aos 100 mil inscritos, tá bom? Vamos lá falar sobre essa partida. O Flamengo entrou com o seu 4-2-3-1/4-4-2 padrão, só que com duas mudanças no time titular. Nós estamos falando de Léo Ortiz e Alex Sandro. Esses dois caras não começaram a partida. O Central Córdoba veio da mesma forma como a gente avisou que viria no pré-jogo e da mesma forma como jogou no Maracanã, com uma única mudança de peça de um jogador por outro. Afinal de contas, por que o Felipe não mandou o Léo Ortiz e o Alexandro para campo? Sobre o Léo Ortiz ele respondeu. E vamos ouvir aí. Ok, primeiro sobre o Danilo foi uma escolha. Eu tenho 3 zagueiros de seleção brasileira, no meu ver. E contra a LDU já jogou Danilo e Léo Ortiz. Hoje, pelo plano de jogo, entendi que era melhor ter um canhoto do lado esquerdo para sair da pressão. E o Danilo, é claro que um jogador desse calibre eu vou dar minutos porque eles batem na porta. O Danilo sempre que jogou tem jogado bem, é um líder muito importante para mim e comigo é assim. Às vezes sem esperar eles recebem uma oportunidade no jogo no mais difícil da temporada. E eu sei que eu posso contar com ele, tanto é que rendeu da forma que eu esperava. É sério mesmo, Felipe? Jura pra mim que se esse jogo fosse a final da Libertadores, o Léo Ortiz teria começado no banco? Você jura que é essa a sua resposta? Que essa é a verdade? Esse jogo não tinha caráter e poder de final pra você? Então, se não tinha pra você, também não tinha pro resto do grupo. E aí, as mensagens invisíveis. Tudo que o líder fala é ouvido e tudo que o líder não fala também é considerado. E se houve alguns erros de postura, talvez você tenha responsabilidade com isso também, tá bom? Mas vamos para a parte tática e daqui a pouco a gente volta. Como a gente esperava, o Central Córdoba chegou marcando muito alto o Flamengo, né? E fazia uma marcação vigorosa, especialmente na zona da bola, né? Deixando ali uma pressão quase que individual. Geralmente tinha um jogador faltando, né, para gerar uma sobra na última linha, especialmente antes do Flamengo abrir o placar. E o Flamengo pacientemente, assim como fez no início da partida do Maracanã, que foi igualzinho, tá? O Flamengo conseguia trocar passes e a partir dessa troca de passes, eventualmente encontrava homens livres, né? Especialmente quando algum dos jogadores do Central Córdoba iam para tentar marcar o Augustinho. E aí, quando ele encontrava homem livre para progredir, geralmente tinham 6 a 7 jogadores do Central Córdoba que podiam ser batidos pela jogada. E aí ele usava a estratégia igual à estratégia que ele usou contra o Cruzeiro de colocar o Gerson para fazer esse homem livre, né, para flutuar por dentro e a partir desse espaço que o time do Central Córdoba dava para esses passos por dentro, porque tentava interceptar ou marcar individual, tinha uma transição, digamos, uma mudança de chave da pressão individual
para uma marcação mais zonal que buscava interceptar jogadas por dentro. Tinha uma transição ali meio complicada que sempre gera espaço, e aí o Gerson tinha esse poder de ocupar esse entrelinhas e de ganhar esse espaço. Logo aos 4 minutos ele colocou essa bola na profundidade para o Bruno Henrique, e notem como estavam já no mano a mano ali, né? Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique já no mano a mano com a defesa do Central Córdoba, que o Pedro mal posicionado, ele tinha que estar entre o lateral oposto e o zagueiro, né? Porque ali ele conseguiria talvez dar um pouco mais de espaço para o Bruno Henrique, mas acaba que não interferiu, o passe não foi tão bom e eu achei o Bruno Henrique lento, tá? Para o seu padrão, tá? Não foi só nesse lance, foram em alguns lances, achei o Bruno Henrique muito mais lento do que ele é normalmente. Eu tenho que pegar a telemetria quando eu tiver tempo, eu vou comparar, tá? E aí eu digo pra vocês depois que eu fizer na telemetria. O bom da gente aprender a mexer nas coisas é que ninguém engana a gente nunca mais, né? A gente sabe da verdade, basta a nossa curiosidade mandar que a gente resolve as nossas dúvidas. Aqui, o time tentando sair por dentro, e mais por dentro, o Córdoba não tinha muita opção senão fazer uma pressão ali individual. E ali, de novo, apareceu o quê? O flutuador, o Gerson, saindo da ponta para dentro, para gerar essa liberdade, né? Ser esse homem livre. E, pacientemente, o Flamengo trocava passes para tentar achar, especialmente, esse espaço atrás dessa linha, nessa transição, nessa mudança de chave da marcação individual para uma marcação mais zonal que busca tentar interceptar passe. De todo modo, a tônica estava feita, né? O Flamengo atraía, depois de atrair, ele encontrava mano a mano na última linha. E encontrar esse mano a mano na última linha é sedutor para você achar jogadas na profundidade. O Flamengo não achou jogadas na profundidade, mas acidentalmente ali teve uma oportunidade de finalizar. Se o Bruno pisa para o Gerson, imagino que ele ia ter um contexto melhor para finalizar, mas não dá para contar muito com isso. De novo, o Flamengo bateu recorde negativo de número de finalizações por jogo, e time que não chuta sofre contra-ataque, né? Ao contrário do que, enfim, certa apuração disse uma vez. O que a gente pode falar agora? Esse vai ser o gol do Flamengo. Para falar desse gol, eu vou chamar o falso 9 de ontem. Uma estratégia possível é ter essa tranquilidade no passe para você aproveitar quando a bola estiver ali descoberta, que o meio de campo dos caras foca em fechar o meio, De La Cruz, o meio. Eles focam para fechar o meio. Então, como eles focam para fechar o meio, eles perdem o encaixe dos meias que jogam no entrelinhas ou até dos atacantes. E eles podem gravitar atrás desses volantes ou desses caras que ficam ali para proteger esse entrelinhas. Aqui o Arrascaeta só vai receber depois do segundo passe, porque o passe do Léo Pereira foi muito ruim, né? Mas notem como o jogo na profundidade valeu a pena o tempo inteiro. A mesma coisa aconteceu com o Táchira, tá? O Táchira também teve oportunidade, sofreu um bonito gol até do Córdoba, mas foi um jogo igual, né? Como a gente já tinha falado, o Táchira é um time que merecia ter mais do que 0 pontos, tá? Nessa Libertadores até aqui. E aqui, notem o mesmo contexto. Bola no pé do zagueiro, o meia tá atrás do volante, ele vai gravitar por trás, vai receber essa bola no entrelinhas. E aí recebe a bola no entrelinhas, vai gerar uma chance de gol pro Táchira. Então é uma outra coisa que o Arrascaeta tem que aproveitar e que os zagueiros precisam saber acionar. Pois é, o papo estava dado. Essa flutuação atrás dessa linha de passe, desses jogadores de meio de campo que tentavam interceptar, ela era o caminho ali para gols. E o Flamengo fez o gol dele a partir dessa jogada, né? O Gerson pisa para o Arrascaeta, que se projeta muito bem, e ele que é muito decisivo e um goleador mais flecha do que arco, crava ali e abre o placar para o Flamengo para um jogo que estava tranquilo. Sim, o jogo estava tranquilo, estava fácil. O adversário é muito frágil. Ele não deixou de ser frágil só porque ganhou 4 pontos em cima do Flamengo. Depois do gol marcado pelo Flamengo, o Central Córdoba intensificou a pressão, né? Eles já faziam a pressão individual alta, mas passaram a tirar todas as sobras, né? Até quando o Flamengo estava construindo ali desde o goleiro, e passaram a ser ainda mais agressivos e vigorosos nessa pressão alta, o que era um sonho para o Flamengo.
Bastava conectar 1 a 2 passes que o Flamengo sairia na cara do gol. Olha a liberdade que tinham Arrascaeta e Gerson nesse lance. A bola foi ao Pedro. O Pedro não conseguiu ler a jogada a tempo de disputar essa bola. E ali nem Gerson e nem Arrascaeta também se aproximaram para tentar lutar pela segunda bola. O Gerson até na hora fez sinal. Pô, a bola era no Arrasca. Então a bola era do outro lado, que a gente estava preparado para receber do outro lado. Então claramente havia uma orientação de que as longas deviam procurar o Bruno Henrique. Isso faz todo sentido, porque evita contra-ataque e porque você consegue juntar mais gente num lado do campo para ganhar a segunda bola, tá? Isso é uma estratégia comum de times que jogam pensando em ganhar a segunda bola. O Rossi errou nessa estratégia aí e o Flamengo acabou não aproveitando essa oportunidade de atacar um adversário que deixava a defesa no mano a mano, e aproveitou essa oportunidade acidentalmente, né? Depois que o time me levou à loucura com esse festival de erro de passe, de tentativa de sair por baixo, depois de estar sendo pressionado em uma Libertadores que o time está flertando com a eliminação na fase de grupos, o Léo Pereira sentou o bambu lá para cima, pro alto, e ali colocou o Flamengo numa situação de superioridade numérica. Não tô falando de igualdade numérica, não. Superioridade numérica. Colocou o Flamengo numa condição de 3 contra 2. Notem como Gerson, Bruno Henrique e Pedro... Não, Gerson, Pedro e Arrascaeta estão completamente ali em 3 contra 2 contra o Central Córdoba. O Gerson escora para o Arrascaeta, que vinha do próprio campo, completamente livre. E o Arrascaeta perdeu esse gol, né? Esse gol lembrou o gol perdido pelo Diego Souza do Vasco numa Libertadores vencida pelo Corinthians, tá? E aí, esse gol simbolizava uma mudança de postura que realmente me deixava aflito e irritado, tá? E isso acabou sendo demonstrado em alguns momentos seguintes, tá? O Flamengo com vantagem tática, com superioridade numérica e errando tecnicamente lances, se complicando, entregando contra-ataques, perdendo oportunidade de gerar oportunidade de gol porque estava fazendo ali jogadas de letra, jogadas de efeito. O time tá para ser eliminado da Libertadores e os caras fazendo letra, assim, é uma falta de leitura e de compreensão de cenário que assusta, tá? As próprias jogadas que apareciam antes em Liberdade, os jogadores simplesmente passaram a errar passes, né? Tava muito fácil o jogo, taticamente e tecnicamente eles sabem que são muito superiores e parece assim, é difícil definir o que acontece. Olha a quantidade de liberdade, a bola vai no Pedro e a bola furou com esse toque do Pedro na bola. O Pedro foi o pior em campo, né? Enquanto teve em campo, justamente corretamente substituído, né? Porque muito mal no jogo. E aqui de novo, né? Era o que mais abusava de letra, de jogadas de efeito. Aqui ele encontra o Gerson completamente impedido, sendo que ele estava podendo dominar aquela bola e ir para a finalização. E ele dá esse passe muito nada a ver, só não perde para esse passe sem noção do Pulgar, que teve uma recaída, né? E tenta sair desse jeito pelo meio da área, o que sempre foi contraindicado, tá? Até pelas pessoas mais puristas de saída de bola. Você sair por dentro durante uma transição é você pedir para tomar a finalização, e o Rossi ali fez um milagre. E sobre esses erros, o Felipe Luiz falou um pouquinho sobre o porquê que eles incomodavam tanto o Flamengo. Fala aí, Felipe Luiz. Bom, para mim é muito simples. O adversário veio com plano de jogo e nós conseguimos sair, conseguimos romper a pressão, conseguimos fazer um bom começo de jogo e fizemos o gol, né? Depois disso, muitos erros técnicos, muitos erros técnicos, já seja por confiança, pela bola, não sei o porquê, e talvez tenha sido também pelo momento, né, como o teu companheiro citou antes, e esses erros técnicos nos levam a perder a bola e ter que correr atrás da bola, e na verdade nós temos um time que está feito para ter a bola, e o grande forte do nosso time, a grande força desse Flamengo, são jogadores que não perdem a bola, que gostam de ficar com bola e com volume criam chances e essa imposição sobre o adversário ela se nota. Hoje perdemos muita bola, como eu repito, tivemos muitos erros técnicos e principalmente não conseguimos ter pernas para pressionar, né? Fisicamente não estávamos no nosso, não sei,
Não conseguíamos simplesmente tirar o tempo do adversário, eles conseguiram ter tempo, fazer as dinâmicas de ataque. Tem 2 pontas muito rápidos, nos empurraram para trás e tentaram entrar com bola nas costas e lançamentos em profundidade e cruzamentos, entrar por fora, né, basicamente. Por dentro não entraram nenhuma vez, a não ser algum erro nosso, como aconteceu dentro da nossa própria área, que o Rossi acabou fazendo uma defesa. Então, como a gente não conseguiu dominar o território, eles sim dominaram, e por volume, por número de cruzamentos, um erro foi fatal, né? Eu não analisei ainda o gol, mas depois de tantos e tantos lançamentos e tantos cruzamentos que a defesa teve bem, uma não, e aí eles acabaram cabeceando. Me parece óbvio, né? O time só sabe jogar de uma maneira, só sabe jogar com a bola. E o técnico tem responsabilidade nisso, ou não tem, Felipe Luiz? Óbvio que o técnico tem responsabilidade nisso, porque você mesmo fala que o time precisa dominar 2 sistemas, precisa saber jogar de diferentes maneiras. Pois não tem sabido, tá? Não tem sabido. Enfim, a gente vai falar sobre isso já, muito mais, na verdade, sobre isso. Aqui, segundo tempo, o Flamengo simplesmente não conseguia ter o mínimo de intensidade física para conseguir marcar esses caras mais de perto, né? Ou seja, fazer contexto de bola coberta para não tomar a bola na profundidade. Você joga com a defesa alta. Teus volantes não conseguem cobrir os passes, esquece, pô. Você vai tomar a bola nas costas do teu lateral o jogo inteiro. E aí isso foi acontecendo. De La Cruz e Pulgar não tinham capacidade física de conseguir gerar ali esses combates, pelo menos esse fechamento ali, essa cobertura à bola, e o Flamengo começou a lidar com bola na área o tempo inteiro, começou a lidar com necessidade de fazer transição sem jogador rápido na frente, com poucos jogadores rápidos na frente, o Bruno Henrique super lento e o Flamengo sem saída. Era chute, era bola pro alto, que o jogo é de campeonato, mas não do jeito daquele feito pelo Léo Pereira, quando tinha superioridade tática na última linha. Então, o jogo começou a ficar absurdamente fora do contexto pro Flamengo, até que o time voltou a sofrer com um arremesso lateral. Que tal? Quem se lembra disso? Quem se lembra do Flamengo do Sampaoli, que tomava gol a partir de arremesso lateral? Pois o Felipe aparentemente, tardiamente, buscava pensar em alteração, quando o Central Córdoba teve que bater um lateral na sua defesa. E a bola sobrou pro Léo Pereira, absoluto, junto com o De La Cruz, absoluto na jogada, para poder ali proteger e sair jogando, né? Bola no pé, como o time sabe jogar, como o time gosta de jogar, como disse Felipe Luiz, mas os caras estavam errando tudo, né? E aí uma escorada ruim, um passe curto, bola nas costas do lateral, né? Bola nas costas do lateral. Olha quem tá defendendo a área. Só o Wesley. Só o Wesley defendendo a área, o 2 contra 1 acontecendo, cruzamento, o primeiro cabeceador fura a cabeçada, antes ele tivesse acertado essa cabeçada pra fora, que eu acho que o Flamengo teria mais chance. Mas aí, na volta dessa bola pra área, primeiro o Wesley não consegue cobrir o cruzamento, não consegue marcar a jogada, ele que é tão bom defensivamente, e depois acontece o que a gente já conhece há muito tempo, né? Ayrton Lucas acontece. Afinal de contas, por que o Ayrton Lucas começou o jogo se tem o Alexandro? O cruzamento vem, enquanto a bola viaja, ele tá plantado no chão. Meu caro, o Ayrton Lucas sabe muito bem, não é possível que ele não saiba, que ele precisa sempre estar com a mão no jogador adversário que vem cabecear contra ele, que nesse tipo de jogada ele não tem que pular reto, ele tem que pular na direção contrária ao pulo do adversário dele, para assim ele tirar a inércia do cara em movimento que vem cabecear com o movimento. O cara ganha uma tal superioridade que o pessoal chama de superioridade cinética, ou seja, ele vem em embalo, em impulso, em velocidade, ele vai cabecear e vai botar mais força na bola, e quem tá parado pulando reto vai para onde? Vai pro chão, né? Vai pro chão, como foi o Ayrton Lucas, está ali no chão, fingindo que não é com ele, mas ele falhou de novo em mais um gol sofrido por bola aérea do Flamengo. O jogo foi um empate, para a tabela de classificação não foi tão catastrófico quanto parece, tá? Se o Flamengo ganhar os 2 jogos, ele vai classificar, até porque os 2 times que estão na liderança não vão poder jogar por um empate, porque o Flamengo vai estar, se vencer o primeiro jogo, nem que seja por 1-0, ele vai estar ali a um 2-0, por exemplo, de poder eliminar um dos 2. Então,
claro que se o Flamengo vencer os 2 jogos, ele deve classificar. É muito difícil que não classifique, com 11 pontos, inclusive. É quase impossível que um time não se classifique. Tá com 10 pontos, já era difícil, só que o Tátira decidiu ser saco de pancada, mesmo tendo flertado com todos os jogos, né? Decidiu ser saco de pancada e o grupo complicou. E assim, gente, há muito tempo eu não sentia tanta raiva vendo um jogo de futebol. Sabe por quê? Porque quando a gente olha o desempenho dos primeiros 25 minutos, de qualidade, de troca de passe, de superioridade, quando a gente olha esse desempenho e observa o que aconteceu depois, isso não atenua a atuação, pelo contrário, isso agrava o que aconteceu, porque era um time extremamente superior, que sabe que é superior, e as coisas estavam tão fáceis que os caras tinham dificuldade. Gente, isso me traz aqui a fazer uma referência para vocês. Eu até trouxe aqui o livro, é um livro muito bom, tá? O nome desse livro é Mindset, dessa mulher que é uma PhD formada em Stanford, especialista em sucesso e motivação, tá? Que fez um trabalho, eu acho que o trabalho que ela fez foi em Colômbia, não tenho certeza, é a Carol S. Dweck. Ela fala sobre, e ela postulou a partir de pesquisas, algo que ela chama de mindset, né, que a gente pode chamar de mentalidade. Mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. O que ela fala? Ela fala que as pessoas de mentalidade fixa, elas dependem muito de coisas que elas sabem que tem e que nasceram com ela. Vamos dar um exemplo para o esporte, ela dá vários no livro, que é excelente. Ela dá vários no livro. Vamos dar um exemplo no esporte, é aquele cara que sabe que é craque, mas que não é um cara tão esforçado. Ele sabe que é craque e acha que ser craque vai levar ele a ter o sucesso a vida inteira. E sabe o que acontece? No dia que o talento dele não consegue entregar o sucesso, sabe o que acontece com esse cara? Esse cara retrai, esse cara perde força e esse cara não tem plano B. Já quando tem uma mentalidade de crescimento, essa pessoa, tendo talento ou não, ela trabalha muito o esforço. E esse esforço, ele gera aprendizado, aquisição de qualidade e também outras valências, como física, como tática, como qualquer que seja a valência em qualquer ramo do conhecimento e do mercado de trabalho. E aí, essa pessoa, ela passa a fazer uma compensação daquilo que ela não tem e ela acaba superando o talento baseado no empenho. E quando a gente lembra da frase lá no início do D'Alessandro, a gente entende que o Flamengo claramente é um time que tem um mindset fixo, que tem uma mentalidade fixa. Ou seja, é um time que ele só pensa em vencer a partir do talento. Mas há jogos em que o talento não vai ser suficiente. Ele também é um time muito aplicado taticamente, justiça seja feita. Mas tem jogos que a tática vai ser superada. Afinal de contas, o Felipe Luiz tem um cérebro e o técnico adversário também tem um cérebro. E cada cérebro pode contrapor a ideia do outro. São seres humanos de uma mesma espécie. Ali de um mesmo nível intelectual, ou de um nível intelectual muito parecido. Então, quando você tem um fator que se iguala e você só sabe ganhar se for a partir do talento, você deixa de ter ali essa mentalidade de crescimento que vai te fazer ganhar às vezes do jeito errado. Eu tenho falado muito aqui e não é jeito errado, é no esforço. Alguém imagina que o Palmeiras faria menos de 3-0 nesse jogo de ontem? Sério, alguém imagina que no Allianz Parque o Palmeiras não tinha feito 2-3-0? O Palmeiras é melhor que o Flamengo? É claro que não é, os próprios caras sabem que não é. E é por saber que são muito melhores do que a maioria e por ter essa noção tática que esses caras talvez deixem de tentar vencer jogos de outra maneira. E isso vai também na conta do Felipe Luiz. O Felipe Luiz é o líder desse grupo. E se ele enxerga comportamentos de mindset, de mentalidade fixa e não os corrige, não expurga eles de uma organização, simbolizando até por troca de atletas, se for o caso, em momentos dos jogos, ele acaba patrocinando, acaba sendo um patrocinador desse problema. Ou ele mesmo pode demonstrar que ele próprio tem uma mentalidade fixa, porque venceu com esses caras, venceu de determinado jeito, mas aquele jeito não mais precisa ser suficiente, porque a vida é dinâmica e as coisas são marcadas. Agora, claramente, dois times no mesmo perfil, no mesmo modelo de jogo e abismos de diferença de qualidade souberam explorar fragilidades do Flamengo. E esse Flamengo é o tal da mentalidade fixa, do craquezinho, do inteligentinho, do gêniozinho, que quando tira
tira nota baixa numa prova, desiste da matéria. Ou quando começa a ir mal no jogo, decide virar as costas e ir embora. E não sabe reagir. Esse Flamengo foi assim em todas as eliminações de Libertadores. Contexto adverso, resultado não muito bom e não teve caixa para reagir. Não vai ter caixa para reagir de novo se não for desenvolvida uma mentalidade de crescimento. Afinal de contas, esse time pode muito bem jogar contra a LDU, encontrar uma bola bandida e fazer um gol no Maracanã no início do jogo, tal qual fez o Central Córdoba. E aí? O que vai fazer esse time? Eles vão ter casca, vão ter força e vão ter mentalidade para poder virar esse jogo? Não sei. Tenho muitas dúvidas mesmo, e deixo aqui a minha provocação para vocês, tá? Me alonguei no vídeo, me alonguei de novo. Quem quiser assiste no vezes 2, quem não quiser não assiste também. Tô aqui para falar o que eu imagino que seja engrandecedor para esse debate dentro de um nível adequado, tá bom? Agradeço a todos aí, deixa o like, se inscrevam no canal. E por aqui eu fui.